Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado aí pela sua audiência nesse meu primeiro podcast, o podcast Patrimônio Preservado. Nesse ambiente aqui, a gente vai conversar mais profundamente sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório através da holding familiar, que é um instituto jurídico, é um instrumento jurídico, é um sistema jurídico que eu venho falando ao longo das minhas mídias sociais, ao longo das minhas redes sociais. E por que eu criei este podcast, cujo primeiro episódio é esse aqui? Porque ao longo da minha trajetória explicando o planejamento patrimonial, explicando o planejamento sucessório, eu verifiquei que tem muitas dúvidas em que vale a pena eu parar para fazer uma explicação mais profunda para você, para que você mais ou menos comece a entender como é que a dinâmica do planejamento patrimonial pode funcionar para a sua família e para o seu patrimônio. Eu sou Alex Ferreira Leite, eu sou advogado, só que nesse espaço aqui ele não é um espaço para advogados, embora os colegas são sempre muito bem-vindos a participar aqui comigo, a me dar audiência e deixar comentários, deixar feedback. Mas esse espaço aqui ele não tem terno, não tem gravata, não tem juridiquês. É uma linguagem simples para que você entenda o que eu estou falando, sem enrolação. Eu escolhi como primeiro tema para esse podcast o que eu chamo de como a holding familiar evita a briga da família. E por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi ele como primeiro tema? Porque o que acontece? O trabalho, o planejamento patrimonial e o planejamento sucessório, eles têm duas utilidades. Na realidade eu vou dizer 3 utilidades, vai ficar melhor. 3 utilidades. A primeira utilidade, qual é? É a organização do seu patrimônio. O que eu chamo de organização? Eu vou fazer um episódio desse podcast só para te explicar isso. A forma em que esse patrimônio está organizado pode não ser a melhor forma na qual ele gera receita para você. Você pode estar pagando mais imposto do que deveria, você pode estar tendo uma despesa com contador e com administração de imóveis, por exemplo, maior do que deveria. Então esse é um pedaço de organização do seu patrimônio. O outro pedaço é a proteção do seu patrimônio. Porque a holding familiar, eu também vou fazer um episódio só sobre isso, a holding familiar ela serve também para proteger o seu patrimônio de outras atividades econômicas que você tenha, de outros riscos. Pode proteger de um casamento, pode proteger de um divórcio, pode proteger de uma atividade empresária que você tem. E o último motivo de você pensar nisso é para evitar a realização do inventário, que aí nesse espaço a gente fala especificamente de planejamento sucessório. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou te entregando isso dessa forma? Porque na realidade eu vou vir agora de trás para frente. Eu vou te explicar o que para mim eu acho que é o mais importante da holding familiar, que é evitar o inventário e, que aí sim é importante, evitar as brigas na sua família. Evitar que seus filhos briguem, evitar que irmão pare de falar com irmão, evitar que irmão pare de falar com mãe, evitar que irmão pare de falar com pai, evitar que filhos não se falem mais. Então, o que acontece? Esse episódio desse podcast é para explicar o seguinte: se você não tomar cuidado, você que tem patrimônio, e não interessa o tamanho dele não, tá? Pode ser um patrimônio milionário, como pode ser um patrimônio pequeno. Você está colocando não só o risco financeiro da sua família, que esse patrimônio, se você deixar para ser feito um inventário, ele vai ser dilapidado em pelo menos, dilapidado não, que eu prometi que não vai ter juridiquês, ele vai ser diminuído em pelo menos 15%, podendo chegar a 40%. Então, essa é a primeira preocupação que você deveria ter. E a segunda
e eu sou pai, eu sou marido, é que você não deixe com que a sua família se degrade, a sua família ela quebre, a sua família se parta. Que pessoas que hoje se dão bem e se amem, por situações da vida no futuro, podem não estar nem mais se falando. Então, esse primeiro momento nós vamos conversar o quê? Bom, como a holding familiar evita os conflitos de família? Primeiro, que eu venho explicando, que a holding ela é um sistema especial, que é feito através de uma pessoa jurídica, na qual as regras do jogo são claramente definidas através de instrumentos societários e de cláusulas contratuais. Então, diferentemente do inventário, onde todo mundo fica com tudo, é uma confusão, eu tenho certeza que se você já sofreu um inventário, ou já ouviu falar de quem está passando por isso, sabe que isso é uma confusão hoje em dia, as pessoas acham que podem cada um ficar com uma casa, mas na realidade não pode, cada um tem que ficar com uma parte do patrimônio. Na holding familiar isso não acontece. Então aí você já começa a não ter motivo de briga. Com o sistema de holding familiar você consegue com que o bem A fique com o filho número 1, o bem B fique com o filho número 2, o bem C fique com o filho número 3, o bem D fique com a esposa. Se você entender que isso também é importante, você pode colocar que os bens, enquanto a esposa estiver viva, se você por acaso for o primeiro a nos deixar, que o bem ainda seja de administração dessa esposa e não haja briga para os filhos. Se você quiser, determinado filho fica com um quinhão maior dos seus bens do que outros, onde você consegue estabelecer critérios de merecimento entre seus filhos. Se você não quiser, todo mundo fica com tudo por igual. Então, esse é o primeiro momento em que a holding se faz vantajosa. Ela organiza, ela determina como vai ser a regra do jogo na sua ausência. Mas, Alex, isso aí eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo compreender muito bem como é que isso está funcionando. Então deixa eu te mostrar umas coisas aqui que eu acho que é importante que você já saiba. E deixa eu deixar bem claro aqui nesse momento, não estou fazendo absolutamente nenhum, vou falar de novo, absolutamente nenhum juízo de valor do porquê que isso aconteceu. Eu só estou dizendo que o que eu vou mostrar agora não tinha necessidade de acontecer, só aconteceu porque por falta de informação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho e passar aqui para a sua tela de visão. Vou diminuir um pouquinho e eu quero aí começar a te mostrar. Problema de briga de família é mais fácil eu demonstrar quando um famoso está brigando pelo inventário. Agora, para pensar se o que está acontecendo, por exemplo, com o cantor do Roupa Nova, que é uma banda aqui no Rio de Janeiro bastante conhecida, a família está brigando pela herança dele. Se isso aí foi claramente um desconhecimento. Faltou informação. E nós não estamos falando ali de nenhuma pessoa de baixa escolaridade, que não tem discernimento, que não tem inteligência, não. Infelizmente, a informação não chegou para ele. Faltou informação. Então, como faltou a informação sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório, olha o que deu. Ele acabou deixando bens para fazer inventário. E olha o que deu. A família está brincando. Volto a falar, sem fazer nenhum juízo de valor, tá? Nenhum juízo de valor. Se está certo, se está errado, se vocês têm que brigar, se eles não têm. Aqui é um fato que eu estou apresentando. Inclusive é uma reportagem do site UOL. E não é só isso. Se a gente parar para pensar melhor, olha o que vai acontecer. Olha outro, que infelizmente também está tendo briga na família dele. Olha outro, Agnaldo Timóteo, cantor famoso, deixou um testamento, o testamento foi contestado, a família rachou.
Olha o que um planejamento, e aí ele até fez um planejamento, né? Um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório através do testamento, que nas minhas redes sociais, quem está me acompanhando está cansado de saber que eu acho horroroso isso. E por que eu acho? Por conta disso. Você tem que ir ao juízo, esse testamento vira um inventário, isso é caríssimo, isso é arcaico, isso é ineficiente e causa problema. Graças a Deus, acredito eu, que até a situação da família dele está se resolvendo, mas sem necessidade. Você acha mesmo que é isso que o Agnaldo Timóteo queria deixar para a família dele? Claro que não. Claro que não. E não para por aí. E isso tudo é falta de informação, gente. Volto a falar, sem nenhum juízo de valor sobre os familiares, sobre a briga, não. Mas isso não tem necessidade de acontecer. Nenhuma necessidade de acontecer. Por quê? Porque poderia ter feito um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório. Outro, Chico Anísio. Família brigando. Volto de novo, mais uma vez, sem nenhum juízo de valor sobre porquê, se deve, se não deve. É só um fato, não tem necessidade. Você não precisa deixar que a sua família passe por isso. E é para isso que existe a holding familiar. Para que você não deixe isso acontecer com a sua família. Para que você realmente proteja os seus entes queridos. Proteja, às vezes, deles mesmos. Por que deles mesmos? Porque irmão, ele pode deixar de falar com o irmão. Olha aqui, a família do Gugu Liberato. Todas as reportagens do site do UOL volta a falar sem nenhum juízo de valor, gente. Sem nenhum juízo de valor. O que eu quero te mostrar aqui é a holding familiar, enquanto instrumento de planejamento patrimonial e de planejamento sucessório, pode evitar que isso aconteça com a sua família. Ah, mas vai evitar então que meus filhos briguem? Vai. Por quê? Porque eles já vão ter dentro deles como o jogo vai acontecer. Não vai ter briga, porque não tem como brigar. Um testamento, um inventário, tem como brigar dentro do processo. O sistema de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, ele não te deixa brecha para briga. Ele não deixa brecha para briga. Então, não tem como brigar. Então, mesmo que eles queiram brigar, não vão conseguir. Por consequência, não tem briga. Eles não vão brigar. Isso é uma coisa que eu me bato. Esse é o primeiro tópico que eu sempre trago para a pessoa quando a gente está falando de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Você não precisa disso. Eu vou até aumentar a minha imagem aqui, para isso aqui ficar bem claro entre nós. Deixa eu voltar aqui para sua frente. Meu amigo, minha amiga que está me vendo, que está me escutando, que está me ouvindo. Você não precisa disso. Você pode continuar com o seu patrimônio do jeito que ele está. Até o ideal é isso. Que você continue com o seu patrimônio do jeito que ele está. Agora, você fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, é um ato de amor para a sua família. Isso tem que ficar bem claro. É um ato de amor para a sua família. É um ato onde você, não estando mais aqui, a sua família vai estar em paz, vai estar triste com a sua ausência, vai estar sentindo a sua falta, mas ela não vai estar desamparada nem desorganizada. Alex, gostei disso aí. E como é que eu faço? Então, a primeira forma de você fazer visualizar se isso é para você é o quê? É fazendo uma análise sobre a sua família e o seu patrimônio, o que você quer fazer com esse seu patrimônio. Caso você tenha interesse de falar comigo sobre esse assunto, obviamente eu não posso colocar aqui, expor a sua família nem o seu patrimônio. Então eu vou deixar contatos aqui, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, onde se você tiver interesse de conversar de forma específica sobre a sua família, específica sobre o seu patrimônio comigo, você entra em contato comigo e a gente conversa. Alex, não, eu ainda estou pensando, estou estudando, eu quero tirar dúvidas genéricas. Eu vou ter muito, mas muito prazer de tirar todas as suas dúvidas, que inclusive pode virar um outro episódio de podcast. Então, eu te incentivo a dúvidas genéricas, dúvidas que não vão desvelar
a sua identidade patrimonial, nem a sua família, coloca nos comentários aqui embaixo. Me ajuda. Me ajuda a melhorar esse canal. A melhorar como? Me dizendo o que você quer escutar. Me dizendo o que você quer que eu explique. Então, me dá uma ajuda. Você coloca aqui embaixo as suas dúvidas, coloca aqui embaixo os seus comentários, que eu vou me manter atualizado do que a minha audiência está querendo. Tudo bom? Então, o que eu preciso também comentar com você sobre esse tópico? Você já entendeu, eu espero que já tenha entendido, que a holding familiar, ela organiza de tal forma os bens de uma família que ela não dá brecha, ela não dá margem para que haja uma discussão, para que haja uma briga pelos bens, porque os bens e seus respectivos proprietários já estão definidos. Que, inclusive, não é incomum que isso seja feito, inclusive, como a família como um todo. Não necessariamente precisa só o patriarca e a matriarca, ou só o patriarca, quando a matriarca já não estiver mais aqui, ou vice-versa, decidir sozinho. Eles podem levar em consideração o desejo dos herdeiros, o desejo dos filhos. E, inclusive, é nesse momento que o sistema de holding familiar se mostra mais até competente. Porque eu vou fazer um podcast sobre inventário e eu vou apresentar uma coisa que as pessoas não sabem, é que você não pode, a lei te proíbe, de individualizar patrimônio dentro do inventário. Alex, você falou que não ia ter juridiquês, mas esse é o único de hoje. A lei do inventário proíbe que você possa dar, você tem 4 casas e 4 filhos, um exemplo aqui grosseiro, e você quer deixar uma casa para cada filho, você não pode fazer isso. Pela lei, cada casa cada 1/4 de casa vai pertencer a um filho, ou seja, cada filho vai ser dono de todas as 4 casas, na proporção de 1/4 de pedaço. Olha a confusão. Olha a confusão instaurada. Olha o problema instaurado. O problema é esse que eu tenho certeza que você não quer. O problema é esse que eu tenho certeza que para você não é vantagem. Para você não é interessante. Então o que eu vou te sugerir aqui? Consome meu conteúdo. Parece assim, agora é a hora do jabá. Eu tenho muito conteúdo explicando o que é planejamento patrimonial, o que é planejamento sucessório e como isso vai funcionar para você. Eu tenho muito conteúdo. Consuma isso. Não deixe acontecer com a sua família o que aconteceu com o Hugo Liberato, o que aconteceu com o Agnaldo Timóteo, o que aconteceu com várias outras famílias de famosos. Porque nós estamos no mundo da tecnologia e da informação. Isso não tem nada a ver com planejamento. É mais um comentário meu para vocês. Nós vivemos num mundo de tecnologia e de informação. E o que acontece? O tesouro de hoje da nossa sociedade é a informação. E às vezes você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos bens, mas às vezes você não tem a informação necessária, inclusive para preservar todo esse patrimônio. Ali no caso foi isso. Eu mostrei para vocês slides de famílias que são ricas, tem posses, tem estudo, não tem nenhum ignorante ali. Só que eles não sabiam, não conheciam o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório. O que deu? Esse primeiro problema que é o ponto desse podcast. Eles acabaram brigando, a família acabou brigando quando o titular do patrimônio faleceu. Tenho certeza que você não quer isso para sua família. Além de várias outras coisas que você não quer, mas que agora elas vão virar episódios específicos do podcast. Mas eu tenho certeza que você não quer isso para sua família. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou me despedindo de você por aqui, que você tenha tempo. Eu estou levando esse formato novo aqui para o canal. Eu devo estar disponibilizando pelo menos uma vez por semana vídeos novos aqui.
que você, então, que você tenha a percepção de que você precisa de informação para a felicidade da sua família. Tudo bem? Um abraço, fique com Deus.